chega! Você tomou um susto, né? Quantas vezes você já viu uma cena dessa acontecer dentro da sua própria casa? Quantas vezes você fez isso dentro da sua própria casa, em um momento de tensão, com pessoas da sua família? Sabe, irmãos, nós esbravejamos muito, gritamos e dizemos, chega! Com pessoas, mas não fazemos isso com o diabo. Para dizer que não vamos dar mais acesso a ele, para ele agir na nossa vida. Eu coloquei o tema dessa mensagem, termina em mim, mas eu poderia chamar essa mensagem também de acabou, basta, chega. Muitos estão precisando de se posicionar e dizer para o diabo, chega, dá um tapa na mesa, virar a mesa e falar, acabou. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos em cima desse tema. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 20, o verso 4 ao 6. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero que você preste atenção nessas duas partes finais aqui. O Senhor visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Ele faz misericórdia aos milhares, às milhares de gerações, para aqueles que o amam e para aqueles que o obedecem. Resumindo, aqueles que se posicionam e diz chega, eles quebram esse ciclo que pode estar vindo da 2ª, 3ª ou 4ª geração, que está afetando áreas importantes da sua vida. Eu quero que você ponha a mão no coração e feche os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra, Pai. Por isso lhe pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida, Pai. Derrama a tua unção sobre nós, derrama a tua unção nesse lugar, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra os ciclos de maldição, a unção que traz renovo, derrama a tua unção sobre esse lugar, Pai. Que o teu nome seja glorificado com cada ciclo que será finalizado aqui essa noite, através da pregação da sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém.
Irmãos, esse texto que acabamos de ler fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Deus visita a maldade que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, Deus visita isso na vida dos filhos. Também diz esse texto que ele age com misericórdia quando nós amamos e obedecemos a ele. Duas verdades já de cara para você pegar. A primeira, o que os teus pais, o que os teus avós, os que os teus bisavós fizeram podem influenciar diretamente naquilo que você está vivendo hoje. No seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua vida espiritual. O que os seus pais, avós e bisavós fizeram pode estar influenciando em você hoje. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que dependendo da maneira com que eu me posicione, eu posso quebrar isso na minha vida e não deixar isso vir para a vida dos meus filhos e dos meus netos. Dependendo da maneira como eu vou me posicionar hoje, eu posso acabar com esse ciclo, ou eu vou ver esse ciclo se repetir de novo na minha vida. Então, como que eu faço, pastor? Para eu não viver a mesma coisa que eu vi os meus pais viverem. Como eu faço para não viver a mesma coisa que eu vi acontecer dentro da casa dos meus pais? Como é que eu faço para quebrar isso? Primeiro ensinamento: identifique na sua vida o ciclo que sempre volta. Quais são os problemas na sua vida que toda hora reaparece de novo? Melhora um pouquinho e depois volta o mesmo problema de novo. Identifique isso. Faça uma análise de coisas que toda hora estão acontecendo com você. Todos os anos se repetem a mesma história com você. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 26, verso 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua insensatez. Você imagina um cão que vomitou e você olha aquele cachorro comendo o próprio vômito. Você olha uma situação daquela e fala assim: nossa, mas que coisa nojenta. Deus está falando que é uma coisa nojenta você está repetindo os mesmos erros de novo e de novo e de novo. E por que que se repete os mesmos erros? Por que que você vive os mesmos problemas? Isso é uma consequência de um padrão que você vem repetindo o que aconteceu com seus pais. É a consequência de um padrão que você repete, que você experimentou quando você era criança dentro da sua casa. Domingo passado nós falamos de Gideão, que quebrou com um ciclo de 7 anos de pobreza. Israel estava pronto para colher o que eles tinham semeado, e quando eles iam colher, o inimigo invadia a terra e roubava tudo que eles tinham para colher. No outro ano a mesma coisa. Trabalhavam, e quando estava para colher, o inimigo invadia a terra e roubava tudo de novo. E por que que acontecia isso com eles? Porque os pais deles haviam se voltados para deuses estranhos. Porque os pais deles
haviam se distanciado do Senhor. Essa era a consequência. Eu quero que você faça algumas perguntas, melhor, responda algumas perguntas que eu vou fazer para você. Eu vou pedir para colocar aqui na tela. A primeira delas: o que sempre acontece nos seus relacionamentos que faz você não ter relacionamento firme em lugar nenhum? Nós precisamos de nos relacionar com as pessoas. Nos relacionamos com as pessoas dentro da nossa parentela. Nos relacionamos com as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Nos relacionamos com as pessoas na igreja. As pessoas fazem parte da nossa vida. Mas você sempre tem problema nos seus relacionamentos. Por que você sempre tem problema nos seus relacionamentos? Será que você vem repetindo o padrão que você viu acontecer na casa dos seus pais? Sempre tem uma fofoca que rola e quebra os relacionamentos. Você se decepciona com as pessoas se decepcionam com você. E aí no outro ano você conhece outras pessoas novas, forma relacionamento, mas depois quebra o relacionamento, dá problema de novo. Isso sempre se volta e acontece na sua vida. Segunda pergunta: qual é o problema financeiro que sempre reaparece na sua vida? Deus te abençoa. Deus coloca recursos nas suas mãos, prosperidade na sua mão. Mas você, por um padrão familiar, aquilo que Deus coloca na sua mão, você vai lá e gasta além do que você tem. E aí você gasta no cartão de crédito, e você gasta pegando empréstimo, e você gasta. E isso acontece todos os anos. Isso vem se repetindo há anos. Você precisa identificar isso. Terceira pergunta: qual é o conflito familiar que parece nunca terminar? Sempre vocês estão brigando pelo mesmo assunto. Dá uma apaziguada em casa, daqui a 2, 3 meses o pau quebra de novo, é o mesmo assunto. É pelo mesmo motivo. Apaziguou um pouco e depois volta a confusão novamente. Mesmo motivo. Quarta pergunta: depois de quanto tempo você sempre esfria com Deus? Algumas pessoas ficam bem em alguns momentos com Deus, mas depois esfriam. Está apaixonada por Jesus e quer servir na obra de Deus, trabalhar no voluntariado, trabalhar liderando uma célula, e isso fica durante um tempo. Depois de um tempo você esfriou, e aí você larga tudo. Aí você muda de célula, não vai mais para a célula. Você muda de igreja, vai para outra igreja. Você fica um tempo fora no mundo, depois você volta de novo. Aí você fica apaixonado por Jesus, você quer trabalhar, quer servir, mas vem outro problema que te esfria. Aí você larga tudo de novo. E isso fica um ciclo que se repete na sua vida. Sempre a mesma história. Sempre o mesmo assunto e a mesma situação. Irmão, para eu dizer basta, para eu dizer chega para o inimigo, eu tenho que identificar. O que está se repetindo na minha vida? Para e pensa. Nos últimos 7 anos, o que vem se repetindo com você? O problema está de novo na sua porta. Avalie nos últimos 14 anos. De novo a mesma história. Quando eu identifico, eu preciso fazer a segunda coisa. Como é que isso entrou? Eu já identifiquei que eu tenho sempre um problema de esfriamento espiritual. Eu já identifiquei que eu tenho sempre o mesmo problema de briga e confusão dentro de casa. Eu já identifiquei que eu tenho sempre o mesmo problema financeiro. Já identificou? Agora, é para encontrar isso entrou como?
Porque de alguma forma isso entrou na sua vida. De alguma forma você absorveu isso. E você precisa identificar aonde que isso entrou. Olha o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu vou repetir, presta atenção nisso aqui. Que por tradição recebestes dos vossos pais. Existem coisas que hoje estão trazendo dor e sofrimento para você, que você recebeu quando você era criança, na casa do seu pai e da sua mãe. Hoje, você grita em casa e briga esperneando em casa, porque você viu a sua mãe fazer a mesma coisa com seu pai. Hoje você é um homem grosso e que chuta tudo dentro de casa, porque você viu seu pai fazer isso com a sua mãe. E a pergunta é: você vai deixar isso continuar influenciando você? Você vai deixar essa história se repetir na sua vida? Pessoas que têm problemas financeiros hoje, elas têm esses problemas porque elas viram o seu pai e a sua mãe ter sempre o mesmo problema. Então você foi absorvendo aquilo. Ali foi a porta de entrada. Ali entrou isso. Você precisa visitar o passado para identificar. Esse problema que hoje existe dentro da minha casa e na minha vida, ele entrou em qual momento lá no passado? Porque uma criança, irmão, ela não precisa de um pai ensinar como gritar para ela gritar. Basta ela ver. E isso vai sendo alimentado do lado de dentro. E quando você se torna um adulto, é isso que você vai fazer. O que acontecia dentro da sua casa quando você era criança, que você via o seu pai e a sua mãe fazer? Muitos, quando criança, aprenderam com o pai e com a mãe que quando fica nervoso é para gritar e esbravejar. Foi isso que você aprendeu. E é isso que você faz. Outros aprenderam que quando alguém me machuca, então eu paro de falar. Se me feriu, acabou para mim, chega. Isso você aprendeu lá atrás. Não foi alguém te ensinando, você aprendeu com o que você viu, com o que você ouviu. Foi a tradição dos seus pais. O problema, irmão, é que isso te aprisiona em um ciclo de maldição que atrapalha a sua vida em áreas importantes. Olha outro. Crianças que ouviram os pais dizer: problema se resolve com dinheiro. Se tem problema, então tem dinheiro, resolve o problema. Aí você se tornou um adulto apegado a dinheiro. Tudo você faz por dinheiro. Se tiver que fazer uma coisa errada por dinheiro, você vai fazer. Porque você aprendeu isso. Foi isso que você viu dentro da sua casa. O problema é que isso é um ciclo de maldição que sempre te machuca, que sempre te traz problema. Outro, Deus só serve quando as coisas estão dando errado. Alguns adultos hoje só buscam a Deus quando as coisas apertam, porque eles viram isso acontecer com seus pais.
As coisas estão apertando, então corre para a igreja. Aí Deus vira um mestre da varinha que vai te ajudar porque você está passando por um momento difícil. E não o Senhor da sua vida. Mas isso você aprendeu lá na casa dos seus pais. Por tradição. Terceira coisa, irmão, é que nós não podemos transformar a história da nossa família no nosso destino. Grave isso aqui, ó. A história da sua família, o que você viu acontecer lá atrás, o que você ouviu lá atrás, o que você vivenciou lá atrás, não pode se transformar no seu destino. De onde você veio explica parte da sua história, mas não tem autoridade para determinar o seu futuro. Apenas está explicando que você veio de lá, mas isso não pode determinar como é que vai ser o seu amanhã. O que eu preciso fazer? Eu preciso decidir dar um basta. Eu preciso decidir que isso não vai continuar a acontecer na minha vida. Você não tem como escolher o lugar que você nasceu. A casa que você não tem como escolher. Você não tem como escolher quem vai ser o seu pai, a sua mãe. Você não teve como escolher. Mas você hoje pode escolher como é que vai ser o seu futuro. Hoje você pode escolher qual é o legado que você vai deixar para a vida dos seus filhos. É dizer um basta. É dizer chega. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Pois a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que Ezequiel está dizendo? Que se você se posicionar da maneira correta, aquilo que os seus pais fizeram de errado, isso não vai recair sobre você. Mas você precisa se posicionar da maneira certa. Porque se você não se posicionar da maneira certa, a herança vai encontrando espaço e ela vai permanecendo. E ela não só vai permanecendo, ela vai se perpetuando para as próximas gerações a partir de você. É aí que se repete a história. Quando eu entendo o que Ezequiel está dizendo aqui, olha, a alma que pecar, essa vai morrer. O filho não vai levar a iniquidade do pai, e nem o pai vai levar a iniquidade do filho. O que o meu pai fez de errado, o que os meus avós fizeram de errado, aqui na minha vida não vai me influenciar. Aqui na minha vida não vai ser determinante, porque eu decido escrever e viver uma nova história. É o que eu decido. Aleluia! Agora, como é que eu faço para isso ser uma realidade na minha vida, pastor? Se está dizendo que a maldição do meu pai não vai vir sobre mim, como é que eu faço para isso ser uma realidade na minha vida? Aqui está o segredo. É preciso que você tenha Cristo realmente como Senhor da sua vida. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. E não só o abençoador no momento que você precisa. Se eu quero viver livre das maldições que vêm dos meus antepassados, eu preciso ter Jesus Cristo como meu Senhor. Ter Cristo como seu Senhor é deixar Ele governar a sua vida em tudo. É você obedecer os mandamentos dele. Hoje em dia, meu irmão, é bonito ser evangélico. Hoje dá até um status legal. Mas olha, não é porque você se diz evangélico e frequenta uma igreja que Cristo é Senhor da sua vida. Muitos fazem parte de uma igreja e frequentam uma igreja, mas não tem Cristo como seu Senhor.
E é por isso que a maldição que vem lá de trás, ela se perpetua na sua vida e tem um sério risco de vir para a vida dos seus filhos. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe o que esse texto está dizendo? Jesus, ele se fez maldição por nós. Aonde tinha na sua árvore genealógica uma maldição por erro dos seus pais, por erro dos seus avós, por erro dos seus bisavós, aonde tinha essa maldição, Jesus entra no meio da sua árvore genealógica e ele muda completamente a sua história, mas você precisa ter Ele como seu Senhor. Você entende? Você pode ter tido um pai terrível, você pode ter tido uma mãe terrível, um avô terrível, mas se você entregou a sua vida para Cristo, a paternidade muda. A paternidade muda. E é assim que nós quebramos os ciclos. Olha o que diz 2 Coríntios 5:17, texto clássico de Paulo. 2 Coríntios 5:17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo entrou na sua vida e mudou o rumo da história. Cristo entrou na sua vida e quebrou as maldições do passado. Mas é preciso estar em Cristo, irmão. É preciso estar em Cristo. Porque não basta você estar dentro de uma igreja, é preciso você estar em Cristo. Uma vez eu ouvi alguém dizer que você frequentar uma igreja não faz de você um cristão, assim como você estar dentro de uma garagem não faz você ser um carro. Assim como você entrar dentro do McDonald's não faz você ser um Big Mac. Não é porque você está dentro da igreja que você está em Cristo. Você está em Cristo é ter Ele governando completamente a sua vida. Isso é estar em Cristo. Agora é interessante que ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Preste atenção. Ele não fala de quando você está em Cristo, Ele vai restaurar e refazer você. Não, não vai restaurar e refazer. Ele quebra tudo aquilo que foi do passado e Ele faz você uma nova criatura. É uma nova, tudo, o seu pai, seu bisavô, seu tataravô, tudo aquilo que vem lá de trás, de coisas que fizeram erradas, isso não vai prevalecer sobre você, porque você é uma nova criatura. Você renasceu em Cristo, você reviveu em Cristo, você entende? É uma nova paternidade sobre você. Agora aqui vem uma coisa importante, tá? Você já foi batizado? Porque ser uma nova criatura é nascer de novo. Você já foi batizado? Se você não foi batizado, você tem que batizar. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Talvez você já creu, levantou a sua mão, entregou a vida para Cristo. Mas você está esperando o que para batizar? Semana que vem, no próximo domingo, a gente tem batismo. Por que você não vai batizar? Você quer perpetuar as maldições que vêm do passado sobre a sua vida? Ou você quer quebrar isso nascendo de novo e se tornando uma nova criatura? O que você quer? Se eu quero quebrar os ciclos, eu preciso romper com a mentalidade que foi formada em mim e faz o ciclo voltar. Mentalidade, irmão, escute só isso.
O que você está vendo acontecer de problema hoje dentro do seu casamento, de briga, confusão? O que você está vendo acontecer de problema financeiro que volta e se repete? O que você está vendo acontecer de problema de relacionamento com pessoas e frieza espiritual? Tudo isso é fruto. O que precisa mudar é a raiz. A raiz é a mentalidade. Por que esse fruto aparece? Porque a raiz, ela alimenta esse fruto. Eu preciso mudar a minha mentalidade para mudar o fruto. Para mudar isso que fica repetindo sempre. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso de mudar a minha mentalidade, irmão. Agora, como é que eu mudo a minha mentalidade? Sabe como é que eu mudo? Quando eu não me conformo. Não vos conformeis com esse mundo. Se você está quebrando o pau dentro de casa todo dia, confusão, gritaria, e você se conformou com isso porque você acha que todo casal briga. Todo casal quebra o pau. Se você está cheio de problema, de dívidas, problemas financeiros, e você acha que isso é normal, todo mundo tem, você se conformou. Se você tem problema de relacionamento para todo lado, e você acha que isso é normal, você se conformou. Paulo está dizendo, não se conformem com esse mundo. Pode ser comum acontecer uma coisa dessa, mas porque é comum, não significa que é normal. O que você está vendo, que tem em um monte de família, que briga e quebra o pau, é comum, é muito comum ver isso. Mas não é normal, porque uma família que serve a Deus e tem Cristo como seu Senhor, resolve os seus conflitos sem ficar quebrando o pau todo dia dentro de casa. Só que o que eu preciso fazer? Eu não posso me conformar. Então, se eu tive uma situação dentro de casa hoje, e aí eu saí da graça, eu gritei, eu esbravejei, sabe o que eu faço? Vou lá para o meu quartinho de oração e falo, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, eu não me conformo. E toda vez que você vai chegando diante de Deus falando, eu não me conformo, eu não quero isso, eu não desejo isso, aí Deus vai transformando. Aí Deus vai transformando. Aí Ele vai transformando. Mas você não pode se conformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que é eu transformar pela renovação do meu entendimento? É que aqui, a maneira como eu vejo as coisas precisa ser alimentado com aquilo que eu quero viver. Para eu renovar a minha mente, eu preciso alimentar a minha mente com coisas que eu quero viver. Então pega aqui essa dica, você precisa de bênção e transformação no seu relacionamento em casa para vocês terem paz. Comece a estudar devocional sobre paz dentro de casa e na família. Você quer experimentar a bênção do Senhor na sua vida financeira? Comece a alimentar a sua mente com um devocional que fala sobre vida financeira. Há um tempo atrás, eu e a pastora Valéria estávamos enfrentando lutas com um dos filhos. A Esté conta isso no livro dela, no testemunho dela. Nós separávamos devocional para alimentar a nossa mente com criação de filhos. Você precisa renovar a sua mente com coisas que vão produzir o fruto que você quer. Uma outra coisa a se fazer
é você se relacionar com gente que tem aquilo que você gostaria de ter. Então, se eu quero ter um casamento de paz, tranquilo, eu preciso andar com pessoas que tenham esse tipo de casamento, porque a minha mente vai falar, cara, é possível. Olha só como é que eles vivem, é possível. Agora, se eu só me relaciono com pessoas onde a mulher mete o pau no marido, fala mal do marido para todo mundo, o marido é grosso com a mulher na frente de todo mundo, e eu tô vendo aquilo. Aí sabe o que eu penso? Isso é normal. Posso fazer em casa também. Aí você faz até pior em casa. Porque você não renovou sua mente. Então olha para o vizinho que está do seu lado. Vê se ele é gente boa para andar contigo. E aí fala para ele assim, no final do culto dá para rolar uma pizza, irmão? Só se ele for gente boa. Se for encrenca, sai fora. Dá uma desculpa. Fala que amanhã você tem que acordar cedo. Sabe como é que nós fazemos para quebrar o ciclo? Nós vamos precisar de perdoar quem entregou para nós aquilo que nós não pedimos. Ô irmão, você quer quebrar mesmo esse ciclo que vem se repetindo sobre a sua vida? Então perdoe quem te entregou aquilo que você não pediu. Aqui está um dos grandes problemas que mesmo na vida de cristãos fazem com que maldições se perpetuem. É por quê? É porque você não perdoou o seu pai, não perdoou a sua mãe por ter criado você da maneira que criou. Por ter feito com você, por ter feito dentro da sua casa, aquilo tudo que você viu fazer. Então você não perdoou eles. E porque você não perdoou, o seu coração está com uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura faz você repetir a mesma história deles. Sabe o que mais acontece, irmão? Aquilo que você odiava sua mãe fazer é o que você está fazendo hoje, minha filha. Aquilo que você não gostava de ver o seu pai fazer, você está fazendo igualzinho a ele. E por que você está fazendo igualzinho? Porque uma raiz de amargura foi brotado aqui dentro de você. Então olha o que diz a Bíblia. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15. Tenham o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Se você não perdoar o que o seu pai, que a sua mãe, o que eles fizeram com você, que você viu acontecer na sua casa quando criança, você vai contaminar a próxima geração com essa amargura que está dentro de você. Então você já está trabalhando na vida dos seus filhos, na vida da sua filha, na vida do seu filho, aquele menininho precioso que você ama muito. Você já está trabalhando nele para ele viver o mesmo sofrimento que você vive. Por causa dessa raiz de amargura que contamina muitos. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 14 anos de idade. E eu tive um distanciamento do meu pai. Era uma fase onde todo adolescente queria estar perto do pai. Meu pai saiu de casa, foi morar em um outro estado. Quando eu converti, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava de perdoar o meu pai. Porque, além desse distanciamento, no período que o meu pai morava conosco, eu via ele chegar bêbado, drogado, eu via ele agredir a minha mãe. Então eu precisei, de quando eu converti, de perdoar o meu pai.
Porque senão aquilo iria brotar no meu coração e contaminar a minha vida e contaminar a vida dos meus filhos. O meu pai já é falecido, faleceu com 60 anos. Nos últimos dias de vida, eu fui visitar o meu pai no hospital. E ali eu pude orar com ele, falar com ele de Cristo. O que fez eu não perpetuar maldições que acompanhavam a vida dele na minha vida, foi eu liberar o perdão. O irmão e minha irmã, libere as pessoas que fizeram parte da sua vida, da sua história, na sua família, pelo que elas fizeram, porque essa dívida, ela não tem como se pagar. Não tem como se pagar, então libere. E quando você faz isso, você protege sua vida e você protege a vida dos seus filhos. O que mais eu faço, pastor? Eu preciso tomar uma decisão que eu não vou passar para os meus filhos aquilo que vai terminar em mim. Chega! É o virar de mesa que nós fizemos aqui. Os meus filhos não vão viver o que eu vivi lá atrás. Acabou, parou em mim. É uma decisão que nós podemos tomar hoje aqui, irmão. Nessa campanha que nós estamos, nessa série de mensagens sobre quebrando os ciclos de maldição, nós precisamos tomar uma decisão. Parou em mim, chega! Os meus filhos não vão viver aquilo que eu vivi. Uma nova história, ela vai começar. Esse texto que nós lemos de Êxodo, o versículo 6, o Senhor fala: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. É essa escolha que eu faço. Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E porque eu faço essa escolha, a partir de mim, e 1000 gerações a partir de mim, tem uma nova história. 1000 gerações a partir de mim, tem uma nova história escrita. Uma nova história de uma família saudável, uma nova história de um relacionamento com Deus genuíno, uma nova história de uma vida financeira abençoada e próspera, uma nova história, porque Deus faz misericórdia sobre 1000 gerações a partir de mim. Você pode dizer um aleluia e aplaudir ao Senhor. Você não pode escolher tudo aquilo que você recebeu. Você não pode escolher. Mas você pode escolher tudo aquilo que você vai entregar. O que você decide entregar para os seus filhos? Qual a herança que você decide deixar para eles? Qual a herança? Eu quero que você pense em 3 coisas. Se puder, escreva isso no seu celular. A primeira: o que você decide que vai terminar em você? Exemplo: divórcio, separação. Isso termina em mim. Se eu for perguntar aqui, quem é filho de pais divorciados, vamos fazer esse teste? Vamos? Sem ter medo. Levanta a mão. Quem é filho de pai divorciado? Levanta a mão assim. Ó, levanta lá em cima assim. Dá uma olhada a todo mundo. Você sabe o que é isso aqui? Mais da metade da igreja. Você sabe o que termina em mim? Na minha casa não vai ter divórcio. Na vida dos meus filhos não vai ter divórcio. Na vida dos meus netos não vai ter divórcio. Você está entendendo isso? Termina em mim. Termina em mim. Segunda coisa que você vai anotar: o que começa em mim? O que vai começar comigo? Na minha casa, o que tinha era farra, quando meu pai levava os amigos para fazer churrasco, cachaça, cerveja, drogas, a madrugada inteira de festa. Era o que tinha na casa dos meus pais.
Hoje na minha casa, sabe o que tem? Adoração ao Deus vivo e poderoso. Hoje na minha casa, sabe o que tem? Oração de fogo e de poder, com a pastora Valéria sapateando em cima daquele lugar. Sabe o que tem na minha casa? Célula. Alguém pode dizer aleluia por isso? O que começa em mim? E terceiro, o que passa através de mim? Esse o que passa através de mim são coisas boas que eu recebi. Não foi só coisa ruim que eu tive do meu pai. Meu pai tinha esse problema de vício, de ser grosso, ignorante, de ter abandonado a família. Mas meu pai era um cara muito bom de trabalho. Disposição para trabalhar. Então eu olho e eu falo, isso aqui é bom, eu vou pegar isso. O que você tem de bom? Alguma coisa tem. Então isso vai passar através de você. Existem coisas que são muro. Nós precisamos de colocar um muro. Isso aqui não vai passar não. Existem coisas que são ponte. O que é bom é uma ponte. E eu vou deixar a ponte passar. Agora, o que não for bom é muro. Daqui para lá não passa mais. É muro. E aí, meu irmão, eu quero finalizar contando para você a história de um homem na Bíblia. E eu quero que você preste bastante atenção na história desse homem. Eu vou ler o texto de 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e 2. 2 Reis 22, 1 e 2. Preste atenção aqui, é o ponto-chave da mensagem. Tinha Josias 8 anos. Quantos anos tinha Josias? Quantos anos tinha Josias? Um menino de 8 anos, ele toma uma decisão que velhaco de 40 e de 50 não tomou ainda. Quantos anos tinha Josias? Tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Verso 2. Ó a decisão dele aqui, ó. Com 8 anos. Ele chegou no trono com 8 anos, porque o pai dele, de 24 anos, tinha morrido. Então, todo rei, quando morria, o seu filho assumia o trono. Ele, com 8 anos, já assumiu o trono. E um menino de 8 anos, ele toma uma decisão muito nobre. Olha a decisão dele. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. O que esse rei fez foi decidir servir ao Senhor e decidir seguir o caminho de Davi, que era o quê, irmão? Davi era o quê? Não era seu pai. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Davi não era pai dele. Sabe quem era o pai? O pai de Josias era um homem muito maldoso chamado Amon, que tinha como pai um homem mais maldoso ainda, chamado Manassés. O Josias, ele era neto de Manassés e filho de Amon. Duas gerações muito maldosas. Só para você ter uma ideia, eu separei alguns textos aqui que eu não falei na parte da manhã para você ver como é que era o pai e o avô desse cara. Olha como é que era o pai e o avô de Josias. Bota na tela aí 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 6. 2 Reis 21, 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo,
adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e ordenou adivinhos a feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. Esse cara aqui era o avô de Josias, Manassés. Esse cara era um feiticeiro dos brabo. Era um cara que profanava o templo. Para você ter ideia, ele reuniu as prostitutas todinha dentro do templo para profanar o templo. Esse cara, ele era um cara tão ruim, que ele sacrificava os seus próprios filhos no fogo. Ele pegava uma criança recém-nascida e sacrificava no fogo, sabe como? Eles tinham estátuas de um deus chamado Moloque, que eles adoravam, e essa estátua tinha como se fosse uma mão estendida assim, com uma placa de chumbo, e ficava cheio de brasa em cima dessa placa. Você sabe o que Manassés fazia? Pegou o seu filho recém-nascido e colocou para sacrificar Moloque na brasa. Uma criança recém-nascida ficava ali em cima e era engolida pelo fogo. Esse cara aqui era o avô de Josias. Olha a maldade desse cara. Aí ele tem um filho. O filho dele, olha o que faz o filho dele. 2 Reis 21, versículo 20 e 21. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, o seu pai. Amon, o pai de Josias, ele fez as mesmas atrocidades que o seu pai Manassés fez. Mas aí ele morre. Com 24 anos ele morre. E quando ele morreu, agora tem um menino de 8 anos que é colocado no trono. E esse menino que está ali de 8 anos, o que ele faz? Ele toma uma decisão. Qual a decisão? Ele bate na mesa e ele diz: chega, acabou. Chega. A maldição é de lá para trás. A partir de mim começa uma nova história. A partir de mim começa uma nova história. Você está entendendo, irmão? Uma nova história. Um menino de 8 anos toma uma decisão como essa. A decisão de Josias foi tão poderosa que olha o que a Bíblia deixa registrado a respeito da decisão dele. Bota aí o texto de 2 Reis 23, 25. 2 Reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. O cara se converteu tanto, irmão, tanto. Imagino que a fome desse cara e o desejo dele por Deus foi: maldição não vai entrar agora na minha geração nunca mais. A porta para maldição está fechada. Eu vou converter de verdade ao Senhor. Eu vou viver para servir ao Senhor com a minha vida. Eu vou viver para adorar o Senhor e os meus filhos também. Eu vou dizer: chega para o diabo hoje. O ciclo de maldição acaba hoje. Acaba hoje. Último texto, para terminar. Domingo que vem tem mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, mais 2 domingos com essa série de mensagens. O último domingo vai ser o start de um jejum de 7 dias. Você não pode perder por nada o próximo domingo. O próximo domingo, sabe o que nós vamos falar aqui? Hoje de manhã eu estava aqui pregando e Deus já foi falando no meu coração. Existem maldições financeiras
que estão destruindo o casamento. Você está com um problema no casamento e o fruto desse problema no casamento é o problema financeiro. Você está com depressão, você está com crise de ansiedade por causa do problema financeiro. E como é que eu quebro essa maldição? No próximo domingo você vai vir aqui para ouvir isso. Vamos lá para o texto? Josué capítulo 24, versículo de número 15. Gente, olha o que Josué faz, que nós precisamos fazer também. Josias fez, Josué faz e nós precisamos fazer. Josué se levanta e vai dar uma palavra para o povo todinho que estava com ele. Estavam passando problemas. Estavam voltando para um mesmo ciclo de derrota. Então Josué reúne todo mundo e ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, aquele desvio que os seus pais tiveram servindo a outros deuses, é o que Josué está falando. Então escolha se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, vocês podem escolher. Mas eu bati na mesa e disse, chega, tomei uma decisão. A minha decisão é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chega! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acabou. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu já tomei uma decisão. O ciclo de maldição na minha vida acabou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, fique de pé. O que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus netos? Eu vou repetir o que eu disse no meio da mensagem. Você não pôde escolher o que entregaram para você. Você não pôde escolher isso. Mas você pode escolher o que você vai entregar para os seus filhos. E o que você decide entregar para eles? Sabe qual a oração que eu quero fazer com você nessa hora? A oração de entrega. Que entrega, pastor? A minha vida é do Senhor. A minha família é do Senhor. A minha casa é do Senhor. E eu dou um basta para qualquer tipo de porta que tenha aberto, para que o inimigo tente acessar a minha família. Eu entrego completamente a minha família para o Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha família, os meus filhos, o meu casamento, os meus netos, toda geração a parte. Eu quero entregar para o Senhor. Você quer? Então entregue aqui no altar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Sai e vem aqui para você fazer a sua oração de entrega no altar. De entrega no altar. Bendita será nossa casa, benditos serão os nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós
glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Achei que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Senhor, eu apresento a Ti nessa hora a vida de cada um dos irmãos que se prostram diante do Seu altar e declaram, Senhor, que a vida deles é do Senhor, a família deles é do Senhor. Quebra, Senhor, no nome de Jesus, toda maldição que vem do passado, Senhor, e vai se repetindo, gerando briga e contenda dentro de casa. Quebra no nome de Jesus esse ciclo que sempre volta de problemas financeiros dentro dessa casa, Senhor, no meio da vida desse homem, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, esse ciclo que sempre se repete na vida sentimental dessa mulher, e ela sempre cai nos mesmos problemas que a fazem sofrer. Quebra esse ciclo, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor venha aniquilar agora toda a artimanha de Satanás, tentando pegar as próximas gerações através de falhas e erros que nós temos cometido. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a reparar todas as brechas, Senhor, para que a nossa descendência seja abençoada, para que os nossos filhos, os filhos de nossos filhos sejam abençoados, tenham casamentos abençoados, tenham uma vida financeira abençoada, tenham um relacionamento contigo, Senhor, exemplar. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos filhos e sobre os filhos de nossos filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Jesus,
entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Meus irmãos, olhem um pouco para mim e prestem atenção nisso. Se nada mudar na sua vida, o que os seus filhos vão herdar de você? Se nada mudar na sua vida, o que você vai deixar para os seus filhos? Você já tem consciência de que muitas coisas que você vive hoje foi herdada dos seus pais? O que você vai deixar para os seus filhos? Nós vamos nesse momento fazer uma oração por você que quer entregar sua vida para Cristo, quer quebrar todo o ciclo. É preciso você ter a sua vida em Cristo Jesus. Então nós vamos orar para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Vamos orar também para você que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, porque você sabe que o Senhor está batendo na sua porta e te chamando de volta. O que nós vamos fazer? Todos nós vamos fechar os olhos, pôr a mão no coração. E eu vou contar de 1 até 3. E quando eu falar já, você que quer entregar a vida para Cristo, que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, você vai levantar a sua mão lá em cima. 1, 2, 3 e já! Levanta a mão assim, eu quero. Parabéns, parabéns, parabéns. Tem mais alguém aqui, ó. Mais alguém aqui no meio aqui. Parabéns. Cadê aí atrás? Levanta a sua mão assim. Eu desejo entregar minha vida para Cristo. Eu desejo voltar para Cristo hoje. Vamos lá, levante a sua mão. Queremos orar com você. Fique aqui pertinho que nós vamos orar. Isso. Nós vamos colocar a mão no coração. Todo mundo colocar a mão no coração. E vocês vão repetir junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, reinar, fazer morada e ser o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém e amém. Parabéns, parabéns, parabéns. Dá um abraço nelas aqui. Sejam bem-vindas. Parabéns. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Isso. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.